Da Wonder, esse é o caso bizarro. Da Wonder, esse é o caso bizarro. E hoje estou aqui com Lorelai Fox. Aê! Finalmente juntas novamente, sim. amiga. Ó, 2025 chegou. A gente já combinou aqui no off que a gente vai gravar mais juntas em 2025. Então é a nossa promessa, Nossa né? meta. Uma meta boa de se cumprir, Uma amiga. meta boa. E, bom, se você acabou de chegar aqui, deixa eu contar pra você, esse é o caso bizarro. A gente tem episódios semanais, toda segunda-feira, em qualquer agregador de áudio. Ou se você quiser assistir em vídeo, vai lá no canal no YouTube Wonder Brasil. E quarta-feira sim, quarta-feira não, né? Ou seja, as quartas quinzenalmente, a gente tem episódios exclusivos no Amazon Music. É só baixar o aplicativo Amazon Music, é de graça, e ouvir lá também. Então, gente, tem muito episódio. Você acabou de chegar, vai lá, maratona tudo, tá maravilhoso. E como vocês sabem, esse episódio de segunda, a gente sempre tem o Jornal Bizarro. Então hoje eu vou trazer aqui pra você uma história de 2017, que tem o seguinte título: Vou comê-las na ceia, diz filha, que servirá cinzas da mãe no Natal. Meu Deus. Uma história bizarra tem deixado vários moradores de cabelo em pé na cidade de Folkestone, Reino Unido. Após atender o último pedido da sua mãe, ser cremada, Deborah Parsons, de 41 anos, tomou uma atitude surpreendente. Vai comer as cinzas da mulher durante a ceia de Natal deste ano. Meu Deus. De 2017, né? No caso, já comeu. Segundo ela, isso faz com que se sinta mais forte para enfrentar a perda. É a única coisa que eu posso fazer, que pode fazer com que eu passe esse Natal sem a minha mãe. As pessoas podem pensar que eu sou má ou que isso é desrespeitoso, mas eu não consigo me conter, contou Deborah ao jornal Daily Mirror. De acordo com a mulher, isso é visto por ela como um ponto positivo, pois ela estará envolvida com a mãe num dia, né, um dia de família. Aí conta aqui da causa da morte, que foi insuficiência respiratória e tal, que elas eram muito ligadas. E daí ela falou: quero fazer algo com as cinzas que seja diferente e posso lembrar dela. Gostaria que ela fizesse parte da celebração do meu Natal. E aí, além das cinzas, ela vai colocar uma foto da mãe na mesa e os restos mortais estarão em um pudim. Comerias esse pudim? Nossa, você já começou lá em cima, né, amiga? Eu não... Isso daqui Pera, eu tenho algumas perguntas. Canibalismo, não, amiga? acho que não. Não, você não acha que ela sente um prazer meio mórbido em saber que tá comendo um corpo, mesmo que não seja carne ali? Olha, eu acho que ela pode sentir um prazer mórbido em comer um corpo, mas eu não sei, porque canibalismo... né? Porque a gente associa canibalismo só com uma coisa mais grotesca, de Você não rasgar achou uma grotesco perna. a mãe no pudim? Não, eu achei diferente, né? Achei um ingrediente que eu não usaria. Um ingrediente que eu evitaria um pouco no pudim. Mas acho que pode ser um tipo de canibalismo, se pensar. Eu considero. Sei lá, não sei, mas também pensa assim, se você vai num cabeleireiro, tá lá no chão um monte de cabelo, você come aquele cabelo, não é considerado canibalismo, né? Só nojeira mesmo. Mas é uma parte de um corpo, da mesma forma. Comer eu acho que pode ser considerado canibalismo. Então. Eu acho que nessa parte, se por acaso você vira comer... Na verdade, qualquer pessoa que comeu o seu cabelo no chão do banheiro tá praticando canibalismo, né? Um canibalismo mais soft. Né? Um canibalismo do bem. Eu acho que não implica na morte da outra pessoa. Ela não matou também a pessoa pra isso. Também não é um canibalismo de sobrevivência, do tipo, estamos na ilha e aí precisei comer a minha mãe pra sobreviver. Não. É um pudim. Amiga, mas eu fico pensando, você sabe que você comeu os restos da sua mãe. E tá bom, comi. Mas você vai cagar a sua mãe você vai depois. cagar. É verdade, é falta de respeito. Isso é falta de daí respeito. é falta de respeito. Tinha que dar um jeito de não cagar a mãe. Tipo assim, como ingerir a mãe sem cagar? Sem cagar, amiga. Tinha que ser, porque pudim vai cagar, não tem como. Vai, não. Talvez num suco de tangerina. Tudo que você ingerir, você xixi. vai cagar. Eu acho que… Eu até entendo. Você acha que não tem nenhum produto… Sério, não tem nada que a gente come que não vira cocô, não, né? É que eu acho que xixi é mais ok. Imagina se fizesse, sei lá, misturasse com a tinta de uma tatuagem. Você se tatuasse com as cinzas da sua mãe. Aí eu acho legal. Ai, sério? Porque daí ficaria em você Ai, que um desenho. medo.
E não Porque você as comer e cagar. cinzas… Cara, mas você vai ter a cinza impregnada no teu corpo. E sei lá, se isso tem algum… Mas dá não algum tem problema. gente que leva a cinza pros lugares? Ela tá Tem. no seu corpo, Inclusive, minha mãe, ela quer ser cremada e jogada na Serra da Mantiqueira. Por quê? Ela acha linda a Serra da Mantiqueira, e é Minas e tal. Então é uma coisa… Nossa, eu fiquei pensando muito sobre isso ultimamente. Tipo, se eu fosse cremado, eu não sei o que eu vou querer, né, quando eu morrer. Mas Seria bom você descobrir isso descobrir antes, pra logo, avisar né? as pessoas. É. Mas tem várias perguntas que eu faço. Uma delas é onde jogariam minhas cinzas. Você sabe onde jogariam as suas? Eu também quero eu na Serra da Mantiqueira. É legal lá, eu preciso Lá é passear lá lindo, pra ver. pesquisa, é maravilhoso. Mas é que tem esse laço de você e da sua mãe gostarem desse lugar. Eu não gosto de lugar nenhum, quero que me joguem num Mas shopping, eu acho gente. que você… Lembra… Qual que é o nome daquele morro de Sorocaba que é… Morro Ipanema? Morro Ipanema. Pô, Morro imagina ter Que lá suas tem cinzas OVNIs. jogadas no Morro de Ipanema. Tá, o que tem lá? Tem OVNIs e as cinzas da Lorelai Fox. É verdade. Cara, que cinzas E meu maravilhosas. espírito vai ficar lá, Vai. vagando. Porque eu de certa acho. forma ele também não… Ou isso, ou na sede do YouTube, ó. Porque é só É uma rede, boa né? também, né? É uma boa. Quando mas… começarem a morrer os youtubers famosos, a cinza deles vão em tudo pra sede do YouTube. Podia ter uma sede do YouTube, tipo, coloque suas cinzas aqui. Eu acho que depois de, tipo assim, depois de 100 mil inscritos, você automaticamente entrega suas cinzas. Eu acho que devia ter, tipo, uma caixa de pôr cinza do YouTube. Do YouTube, também Sabe? acho. Quando você… o YouTube manda pra você pôr suas Quando você tiver cinzas. 10 anos de YouTube, que você assim, ó, já deu, né, galera? Já é hora Tá na hora de De partir. partir. Aí você põe as suas cinzas ali. Viu? Nada de comer cinzas. É, gente, das comer pessoas. pudim não, Só acho que… também… Ai, desculpa, eu tô te interrompendo muito, porque eu já tô empolgada, né? Eu também fiquei Eu mexendo. fico assim, que as pessoas falam assim, ai, não pode julgar o luto das pessoas, É né? verdade. Tem muito isso. Mas calma lá também, né? Mas um pudim… Um pudim com a sua mãe, vamos ter que julgar assim, né? Se só fez bem. Aí também já faz 7 anos. Ela, E outra, entendeu? você Já precisou passou. disso pra ficar bem? Você não quer fazer uma terapia, você não quer entender por que é isso que você precisava, Tipo, era sabe? a melhor opção, né? É, Será que de então. todos… Será que o pudim era a primeira opção? Imagina só as coisas que ela já não pensou antes. Eu queria Às saber… vezes o pudim é a melhor. Eu já duvido até da forma que essa mãe morreu. Eu amo, que já virou um negócio. E será que ela morreu mesmo? Vamos descobrir. Vamos né? descobrir, gente. É isso. E eu quero ser cremada, assim. Eu acho que a gente tem que decidir isso com antecedência, gente. outra Deixar coisa as pessoas avisadas. Que você precisa saber, Mabê, é que qual música que vai tocar no seu velório. Porque fui no velório da minha avó, tocou uma música. Eu fiquei assim, meu Deus, tem que tocar uma música. Outras pessoas escolheram a música que ia tocar no velório dela. Eu fiquei assim, não, eu preciso escolher a minha música. Então já comece a pensar nisso, que música Mas o meu você não vai ter quer. velório. Como não? Não, é só cremação. Mas na cremação tem uma cerimônia, Não, amiga. mas eu não- te eu jogo não- numa fogueira na esquina. Joga numa fogueira, Não é, assim. não é igual as bruxas, amiga. Amiga, eu sou a neta das bruxas que vão queimar Não, assim, sem não é mudar. Que assim. músico que é? Tem Tá uma achando que é show cerimônia, agora? amiga. Só não tem o enterro. Tem o velório, minha filha. Não, não é possível. Quando Vou comprar vai o fechar pacote o- sem música. É, pior que Não, é porque você verdade. vai pôr tem música, preços. gente. As músicas que eu gosto é tudo… É funk, é cu no chão, entendeu? Como é que vai virar isso? Não dá, né, Não amiga? dá. Eu tô pensando muito nisso, porque precisa ser uma música. Daí a gente pensa numa música em inglês, que a gente ouve muito mais música em inglês, eu no caso. Daí eu pensei, não, Dona Short porque as- Chick. E o povo chorando, achando que é simbólico, Ai, que né? lindo. Mas tem que ser uma música que vai emocionar quem É. tá lá. Tem Eu que quero, ser Enya. É o último grande Enya. ato, amiga. É Enya. Enya. Não tem como. Enya é uma boa. Adele não tem que ser uma coisa mais Enya. Uma É que se a Celine gente Dion no início da morrer carreira. com, sei lá, uns 80 anos, a Adele já vai ser uma coisa bem antiga. Pode ser que seja legal daqui a um tempo, entendeu? Não é tão pop. Agora é pop, mas daqui 50 anos não vai Mas ser. eu acho que tem que ser uma música mais na vibe, tipo… Eu acho que tem que ser assim. Poderia ser a trilogia de Hobbit, Senhor dos Anéis. Ai, que lindo. Aí pode tocar. Eu acho que seria isso. Serve tanto pra casamento quanto pra velório. Eu casaria tranquilo com ele. É lindo, É realmente. É uma vibe assim.
Você me deu muita coisa pra pensar, Lorelai. Que bom, amiga. Eu não sei se eu queria, sinceramente, pensar tanto Você que assim. trouxe essa notícia Agora eu tô com as horrível. músicas, eu tô assim, puta, será que vai ter música? Eu tenho que elaborar uma playlist. Você me deu um job pós-morte. Amiga, e é bom pensar nisso. Então, gente, se vocês estão assistindo, eu quero que vocês escrevam agora pelo menos top 5 músicas que vão ter no seu velório. Pra você já se organizar aí, dar uma pensada boa, porque às vezes não é a música que você gosta, mas é a música que traz o conceito de quem você é. Isso. E não pode ser um conceito feliz, gente. Não Tem pode que ser um ser, conceito gente. meio assim. Eu acho que pode ter uma música acolhedor. feliz. Eu gostaria de Não Deixa o Samba Morrer. Quer dizer, Não Deixa o Samba Morrer, a Mabê tudo bem, mas o samba não pode morrer. Ai, eu sabe? imagina. Aí eu faço uma... Enfim, você viu o carinha que é um escocês? É porque viralizou faz uns 3 meses que ele criou tipo um áudio. E aí quando descia o caixão dele, começou a tocar o áudio. Ele fica batendo na porta e fala, não, me tira daqui, me tira daqui. Eu não começou a rir. Ele, não, meu Deus, o que é isso aqui? Eu tenho falta de ar, não sei o quê. E o cara ficava falando... Só que é muito engraçado. Ai, e a família que rindo e chorando. Eu achei tão bonitinho. Ele era um senhorzinho. E ele fez de surpresa tadinho. pros amigos e pra família esse áudio pós-morte. Ai, gente, eu não quero surpresa não, hein? Eu quero... Eu vou fazer. Quando sair esse episódio, eu vou estar lá meu top 5 músicas. Eu vou pensar no meu também. E a gente, já no final do episódio, a gente vai ter que indicar alguma coisa. De repente, a gente já cria aí as nossas 5 músicas. É que eu não quis trazer a outra reflexão que é desse mesmo combo, tá? Quando você chega lá, tem uma fotinho da pessoa. Qual foto você quer que esteja ali? Puta merda. Amiga, essa me pegou muito também. Então, uma foto só não me representa. E é sempre outras pessoas que escolhem também. E é uma foto sua bonita, mas não pode ser uma foto tão montada. Né? Não pode ser foto LinkedIn. Mas assim, eu acho que não pode ser foto, tipo... Porque quando pedem, né, pra anunciar alguma coisa sua... Aí você tem lá as suas pastinhas de fotos pra divulgação, aquela coisa toda. Acervo pessoal. Eu acho que não pode ser essas fotos. Não, porque tem que ser de um momento meio real da sua vida. Eu né? acho que ela não pode ser foto sem fundo. Ela tem que ter um fundo, uma verdade. estante. Se for uma foto sem fundo, eu acho que já, sabe, não tá no brief. E é sempre, porque é sempre foto sem fundo. Por isso mas que eu acho que às ser. vezes eles, né, não sei como escolhem. Só sei que o pior dessa reflexão às vezes essa foto que vão escolher você já tirou. Talvez por a que gente não morra um vídeo? amanhã, alguém vai abrir nosso Instagram agora e escolher uma das fotos que estão… Por que não um vídeo? Porque fica ali uma foto… Eles imprimem numa impressora preto e branco ali, amiga, pra pôr, não é qualquer Deixa coisa. eu ver o meu… Qual foto do Instagram você quer que seja? Não, tipo assim, olhar o meu feed do Instagram. Porque assim, não colocaria nenhuma dessas. Não, meu namorado perguntou se eu queria ser enterrado montado esses dias. Eu falei, meu Deus, quer que Nossa, coloque minha roupa de nova trabalho ali, por favor, né? Mas agora eu não sei, porque eu pensei numa foto aqui também no estúdio, com caso bizarro. Amiga, quer morrer ligada ao trabalho? Você não. acha que tem que… mas Abaixo o seu 6 trabalho por 1. é legal, pelo E menos. o seu não é? Não, o meu é, Mas tipo… a gente tem que mostrar que a vida foi mais do que o trabalho, né? Mas tem. Então, por isso que a gente morreu, então, de tanto trabalhar. Eu gostaria dessa aqui, ó, na piscina. Ai, chique. Tipo, era a coisa que eu mais amava fazer, nadar. Com oclão. Morreu fazendo aquelas, né? Nem morri nadando, mas assim, morreu fazendo o que mais amava. Eu não sei Quer dizer, eu não sei se eu morri nadando. Eu só tenho foto minha montada, gente, no Instagram. Eu não tenho. Putz. E essa aqui conversando com o Fernando Pessoa. Ai, que linda essa. Ele te recebendo no céu. Ele me recebendo no céu. Vai ser isso? E aí, amiga? eu vou… Eu acho que Gente, a gente saiu um pouco da pauta, mas eu preciso ir no feed da Lorelai. E então, ela falou que de mim, não pode ser vídeo, mas só tem vídeo da bonita, né? É porque é o que engaja hoje É em o que dia, engaja. né? E essa imagina, eu ia pegar essa aqui. Essa, mas daí eu ia estar Que é tão com bonita. essa peruca no É verdade, caixão. não é nem seu cabelo, é a lace, né? Putz. Não tem como. Não, mas não precisa ser Você acha que a foto tem que representar você do caixão? Tipo assim… Não, mas não pode ser tão, né, Tão diferente. incongruente assim. E também se eu fosse morrer montada, quem que ia fazer minha maquiagem? É maravilhoso. Essa daí é chique. Essa aqui é chique. Essa é chique. A Miranda… Com a, como é que é o… revista da Duda Bigoduda. Nossa, e esse look?
Chique. Esse lookzinho tá lindo, Brett. Brett, eu tava muito breteira. Mas… Ai, meu, agora é muita coisa. É muita coisa pra pensar, Eu posso né? pedir pra você mandar uma foto sua e as suas 5 músicas quando o episódio sair? Tá, me lembra. Que daí, eu vou te lembrar, que daí a gente vai subir nos stories 5 musiquinhas e uma foto. E vamos já comemorar, vamos fazer Vamos, esse… né? Dar um tipo, já adeus dar um aí. adeus. Você pode me deixar uma mensagem também. E facilitar esse trabalho pra quem vai ter esse trabalho Exato. quando a gente morrer, né? Já vai já tá pega ali, já tá pronto. A gente já deixa num drive. É, Drive já da vou- morte, assim, ó. Drive da um morte. testamentinho, as fotos, as Exato. músicas, tudo. E fica ali. Aí, tipo, a pessoa só abre ali e resolveu. É isso. Bom, vamos pro caso então, já que a Vamos gente já resolveu começar o nossa programa, morte. amiga. Vamos começar o programa. Chama Tá Mutado. Olá, pessoas. Meu nome é Patrícia. Também quase me chamei Marina, igual uma B. Mas meu pai tomou um fora de outra Marina e criou umas justificativas esquisitas e não deixou me nomearem assim. Grave. Entre 89 e 91, fiz o colegial, hoje chamado de ensino médio, em uma cidade grande do interior de São Paulo. Naquela época, né, então a gente tá falando aí dos anos 80, final, era comum ouvir falar de alguns casos assustadores, tipo o maníaco que entrava em casa e agredia as mulheres, um maníaco da corrente que jogava nas moças, aos passarem de saia, uma corrente embebida em ácido que queimava as pernas delas e por aí vai. Nossa. Até aí tudo bem. Gente, o que é uma corrente embebida em ácido? É que isso pra mim é tão mentira, sabe? Não tem como. É pra as mulheres não usar saia curta. Eu também acho. Olha. É o tipo de lenda que você faz. Tipo, mulher não sai à noite, uma mulher sempre. Tem um pouco disso também. Bom, eu andava muito a pé pela cidade, voltava da escola todo dia, andando cerca de 3 quilômetros, sempre atento aos perigos. Lembro do primeiro dia que eu chegar em casa, poucos minutos depois tocou o telefone. Eu atendi, a pessoa só respirou fundo e colocou uma música pra tocar e desligou. A partir daí, durante 3 anos, eu recebi telefonemas desse tipo. Meu Deus. A pessoa ligava várias vezes até que eu atendesse e ouvisse a música inteira. Roupa nova, Kid de abelha, etc. Sempre românticas. E se eu desligasse antes de terminar a música, ligava de novo, mas nunca dizia nada. Minha família e amigos passaram a chamá-lo de mudinho, pois ele não dizia nada. Na época não havia bina, nem câmeras, não tinha como identificar nada. Quando eu saía, podia ser por dias, mas ele nunca ligava. Bastava eu chegar em casa e a pessoa ligava. Mas eu não conhecia ninguém próximo da minha casa, né? Porque ela ficava longe da escola, não tinha colegas, não tinha amigos por ali. Então como que a pessoa sabia que eu tava de volta, né, em casa? Até que um dia, em 91, voltei de uma aula de matemática e passei a pé por muitos locais ermos. Ao chegar em casa, lá o telefone estava tocando. Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero. Da Kid de abelha, né? Da Kid de abelha, do Kid de abelha. Eu me irritei e disse pra ele falar logo. Então uma voz masculina, provavelmente cobrindo o bocal do telefone, vamos lá, disse todas as ruas que eu tinha passado naquela tarde e como eu estava vestida. Meu Deus. Eu fiquei apavorada e fiquei muito brava e disse que se eu pegasse me seguindo, faria um escândalo. Ele riu e disse que eu sabia quem era ele, porque já havia dito que gostava dele. Agora eu preciso fazer um adendo. Eu inventei um namoro ou amizade antes do Silvio Santos. Gente, como assim? Grave. Eu não tinha muita paciência. Então, quando eu gostava de alguém, eu ia lá e falava pro menino e perguntava: é namoro ou amizade? Nunca deu certo, adianto. Mas também namorei garotos, realmente disse que gostava dele. Então é isso, ela não esperava o cara dar em cima, ela falava que queria pegar, normal. E chegava no cara, e aí, tá afim ou não? E esse cara, pelo visto, não quis namorar, mas quis perseguir. Será? Porque pode ser também, pode ser dessas. Mas eu acho que o que ela quis dizer aqui é que, tipo, como foram vários, ela não sabia quem era. Porque ela já tinha dito que gostava de alguns. E aí ela disse, bom, se fudeu. Porque eu não vou saber quem é mesmo. Tentando não desafiar uma pessoa que estava me perseguindo, disse que se eu falei era verdade, mas que não dava assim pra eu saber quem eu era. Ele ficou muito bravo, falou quanto decepcionado estava, disse que eu nunca saberia quem ele era e desligou o telefone. Gente, então eu acho também que é uma pessoa que ou que não quis, ou que quis e depois quis de novo e ela não quis, e aí ficou surtando. Mas continuou ligando depois de alguns dias e houve outras vezes que ele ficava falando baixinho algumas coisas
enquanto tocava música, tipo SMR, sabe? Gente, pelo amor de Deus. Nossa, e polícia nada, ligar polícia pra nada, polícia. amore. Em 1992, tipo assim, 2 anos depois, passei no vestibular e mudei pra São Paulo. Fiquei 2 meses sem ir pra casa. 0 ligações. Certo dia, cheguei em casa, 15 minutos depois, nova ligação. Meu Deus. Isso se manteve até o meio do ano, quando toda a família mudou pra São Paulo. Gente, tô curiosa, tipo, o que sua família falava? Seus pais? Ninguém? Então, ela falou que chamavam ele de mudinho. Tipo, todo mundo ria da situação dela. Achava que era ok, perseguida. tipo, que medo. Mas enfim, se manteve até o meio do ano, quando toda a família mudou pra São Paulo. Em julho de 92, quando eu fui visitar uma amiga naquela cidade, ela me contou que ele havia ligado pra ela na véspera. Ele disse que sabia que eu iria pra lá e ela perguntou se ele era, né, o cara que sempre ligava. E ele riu e disse que sabia do apelido Mudinho. Ela perguntou se ele me conhecia mesmo e ele disse o meu número do RG. Meu Deus. E também disse a ela que ele jamais me esqueceria e que ele não voltaria a me procurar. E essa foi a última vez que eu tive notícias dele. Hoje, depois de 35 anos, continuo sem saber quem era esse stalker. Ao menos fiquei sã e salva. Nossa, amiga, eu não sei Gente o que do pensar. céu. Eu não sei o que pensar. Primeiro que ele atormentou, infernizou e não fez nada. Não que eu quisesse que ele fizesse, mas tipo assim, sabe? Ele atormentava, mas também não falou quem era. E o que ele queria E, tipo, exatamente e o que ele com queria? isso? Eu acho que ele queria, tipo, atormentar ou queria chamar a atenção dela. Só que ele usou a pior maneira possível de fazer. Mas ao mesmo tempo ela continuou deixando, né? Ela não foi pra polícia, tipo... não... Ela nem tentou de fato descobrir quem era. Ela tentou acho ficar que de não, olho, pelo assim, jeito que ela pedir fala. pra alguém sair com ela e ficar escondido pra ver se tinha alguém seguindo, não sei. E ela ouvia as músicas inteiras, todo dia, e... eu acho que ela pensou que talvez fazendo algumas coisas ele parasse, mas assim... Eu acho que a melhor coisa que você faz na situação é, além de buscar, né, alguma ajuda mesmo, mais certa, né, sei lá, procurar alguma coisa e avisar algumas pessoas em volta também, que é bom. Eu acho de verdade que é tipo, não dá atenção mesmo, sabe? É desligar, não falar com a pessoa. Porque se ela, é que eu acho que é o tipo de coisa também que eu acho que não existe mais hoje em dia. Porque se a pessoa fizer isso com o teu celular, você não vai ter paciência. Primeiro que se ligar, você vai ter acesso ao telefone, você conseguiria e tal. Mas vamos supor que fizesse, sei lá, na sua casa. Ninguém mais fica em casa hoje em dia o tempo todo, sabe? Tipo assim… Sim. Eram outras épocas. Eu acho que nessa época cabia um pouco esse tipo de coisa. Tanto que era mais fácil você tem o filme, né? O Pânico, que é todo nessa ideia de ligar, de passar trote. Era um pouco imaginário daquela época, mas acho que é o tipo de coisa que não dá mais pra você fazer hoje em dia. Não rola mais. Mas eu imagino que era uma maneira muito torta e bizarra de chamar atenção. Recentemente, uma menina me mandou um caso que assim, eu li, eu fiquei aterrorizada. Que ela fazia com um cara… Não sei se… Não, desculpa, acho que é o menino que mandou, mas enfim. Basicamente, ele era criança. E aí, ele começaram a ligar todos os dias pra ele. E aí, tipo, na escola, na verdade. Uma vez ligou e falou assim, eu sou a mãe do fulano, sou a tia do fulano. Pode liberar ele, porque a mãe dele não vai conseguir pegar. E aí a diretora achou estranho, porque não tinha avisado nada pra ela. Ela ligou pra mãe e falou, é verdade? Ela falou, não. Meu Deus, aí os caras desesperados. Aí não aconteceu nada, a pessoa não foi e tal, ele também não saiu. E a mãe foi até lá, buscou ele pessoalmente. E aí começou todos os dias. Então as ligações eram na casa. Não era mais na escola, era na casa. E era todo dia ameaçando, dizendo que ia pegar ele, que ia cortar ele em pedaços. Assim, era umas coisas absurdas. E aí, moral da história, ele descobriu isso, tipo, muitos anos depois, que era uma menina da sala dele. Tipo, eles tinham 9 anos. Não. Que era uma menina da sala dele e que tinha acabado de passar um episódio da Malhação que uma menina sequestrava o Fiuk. Que ela era apaixonada por ele. Sim. Uma menina… Eu não sei nada disso. Ela que, tipo, ele que contou tudo nesse caso. Mas é um episódio da Malhação que a menina sequestra o Fiuk. E ele era acho que ele era um aluno também. E aí, nesse sequestro, ele meio que começa
a ter um carinho por ela. E aí essa menina fez isso e ela obrigava a mãe e a irmã dela a ligar pra casa do menino. Ah, ela obrigava a mãe? Não, obrigava nada, né? Tipo assim, pedia pra mãe e tal. E a mãe fazia isso porque ela gostava dele. E eu falava, gente, mas que coisa doentia. E tipo assim, a família chegou num ponto que eles mudaram o menino. Nossa. De colégio. Então assim, imagina. Tipo, é uma coisa muito assustadora. Assustadora e criminosa, Não, né? e tipo assim, ela fazia isso porque ela gostava. Tipo assim, cara… Aham. E isso é muito esquisito, mano. Então assim… E o que essas pessoas se tornam depois? Tipo, esse cara que ficou ligando pra ela. O que ele não faz hoje em dia quando ele quer alguém, sabe? Sim. Eu acho que é uma… Eu acho que é um… Por isso que eu acredito que pode ser uma pessoa próxima. Assim, com certeza uma pessoa próxima. Não é uma pessoa que tá longe. É um vizinho, mas pode ser acho. que… Cara, eu super acredito de ser alguém do ensino médio mesmo. Que ou ela, tipo, deu um fora… Ou não sabia como falar e, tipo, via ela com várias pessoas. E pensava, ai, quero ficar com ela. E escolheu a pior forma de fazer isso. Porque não é interessante, né? Essa coisa de ligar… Eu acho que houve uma época que brincavam muito com isso. De ter uma paquerinha na coisa do passatrote. Mas isso passou, né? Passou por todos os limites. Ainda mais quando falar te vi de tal roupa e tal. Gente, isso não é legal. Tipo, isso é doentio. Não façam isso. Isso é doentio. Então, assim… A gente já não gosta de receber ligação de quem a gente conhece, amiga. Imagina Exato. de um desconhecido todo dia te ligando. Não, obrigada. Pelo amor de Deus. Eu leio a próxima? Isso. Sabe que o nome da minha mãe é Eliana, né? Ah, é? É, amiga. Meu Deus. Apartamento da Eliana. Oi, Mabê e Lorelai, meu nome é Gabriel, mas pode me chamar de Gabs, sou de Curitiba. Oi, Gabs. Eu e minha noiva estávamos… Ai, amo que tem héteros, né, gente? Eu não tô acostumada a ler coisa que hétero manda. O bio? O bi, é verdade. Sem visibilizar aqui. Sem visibilizar o bi. Mas eu acho que tem alguns héteros às vezes, que falam assim, eu ouço, né? E teve um que falou uma vez que eu achei muito engraçadinho. Ele falou, eu ouço o Caso Bizarro. E eu não ouço por causa da minha namorada, porque eu sou solteiro. Ai, que bonitinho. Aí eu falei, ai, que legal. Ele gostava dos episódios. Eu lembro que ele tinha testado o seu episódio com o Fabão também. Então é um hétero diver. Iconic. Eu e minha noiva estávamos procurando um apartamento para morar e fomos visitar um apartamento um pouco mais antigo, porém bem espaçoso. O anunciante encontrou com a gente no portão e guiou até o hall de entrada, que achei levemente macabro, por ser bem apertadinho e escuro, com paredes de pedras pretas e iluminado por uma fraca lamparina no teto. Mas até aí, tudo bem. Saindo do hall de entrada e indo mais para o interior do prédio, demos num corredorzinho que dava acesso às escadas. Como o apartamento era no térreo, subimos uns 3 lances de escada. Nossa, teve que subir horrores, né? Pelo amor de Deus, que térreos são esses? São esses? Amiga, que térreos são Que esses? térreos são esses? E já demos de cara com o apartamento, que estava com a porta aberta para nos receber. E a partir desse momento, já sabia que não seria esse o apartamento que eu e minha noiva iríamos escolher. Isso pelo fato de que a primeira coisa que eu vi, olhando do corredor onde estávamos, antes mesmo de entrar no AP, foi uma boneca de 1 metro da Eliana, bem no fundo da sala, em pé, muito bem centralizada pela moldura da porta. Gente, que horror! Gente, sério. Não, a bonecona, tipo assim, embaixo da porta te olhando, não precisava, né? Por quê, né? Pra quê? Gente, pra quê? E a da Eliana é tão feia, né? Ela era mais feia que a da Xuxa, não Gente, era? ela Cabeçuda. ela era mal diagramada. Ela era, amiga, toda errada. Eliana é tão bonita, né? E a bonequinha dela, tadinha. Não veio aí, não. Não era… Nossa, não deu assim, não. Não queria excluir a possibilidade de uma boa moradia por questão de superstição, mas já fiquei com o pé atrás de escolher um lugar onde uma grande protagonista das histórias de terror nacional vivia. As grades… Só te interromper rapidamente, que a gente já teve uma história de boneca Eliana que ela era possuída. Sério, amiga? Sério. E era mesmo assim? Andava? Tipo assim, a pessoa contava umas coisas engraçadas, assim, que tipo, que a boneca tava de um jeito, de repente não tava de outro, sabe?
Então, assim, a gente já existe, assim, um medo da boneca de Eliana aqui, que obviamente vai lá no Instagram, Caso Underline Bizarro, que a gente vai deixar uma foto da boneca Eliana. Não é só a boneca da Xuxa que causa. Não então. é, gente. Todas as apresentadoras que têm bonecas. Que são loiras. Que são loiras, tem essa maldição. E a boneca da Abby? Ninguém fez por quê? Essa sim ia ser a mais maldita. Nossa, imagina ela ser perfeita. Ia te dar selinho. Acordar com ela te beijando. Nossa, que medo. As grades em todas as janelas me davam a ideia de que eu ficaria preso no apartamento com fantasmas. Os porta-retratos com fotos de crianças, daquelas que dão medo, me deram a impressão que iriam se mexer a qualquer momento e que de noite, quando estivesse tudo escuro, a única luz que teria naquele ambiente seria a do olho de cada criança. Olha, ela brisando já. Ela chegou já chapadinha na casa. No fim da visita, quando o vendedor terminava de mostrar o escritório, ele disse: "É o escritório do meu pai. E sim, é um apartamento bem grande mesmo. Atualmente minha mãe mora aqui e estamos vendendo porque não queremos que ela fique sozinha, já que o meu pai morreu recentemente." E, com todo respeito a ele e ao senhorzinho falecido, mas naquele momento foi selado o meu cagaço. E comprovado que a união de todos aqueles detalhes informavam para mim, esse singelo, bizarro e medroso que eu sou, de que não seria uma boa eu morar ali. Agora me digam, eu estava errado em me preocupar tanto com essas coisas? Exagerei na superstição e perdi a oportunidade de morar em um belo imóvel com preço acessível? Gente, imóvel gigante, com preço acessível, em Curitiba, né? Que eu imagino que não é muito barato, porque é capital e tal. Não dá pra confiar, né, não, gente? Acho foi que um assassinato ali que ele encobriu ainda. Rolou uma coisinha esquisita. Eu acho assim, se ainda não… A morte, coitado, né? Faz parte da vida, não tem que fazer… Todo mundo morre em algum apartamento. Mas você já entra… Primeiro que você sobe três andares de escada pra chegar no térreo. No térreo, que… Né? Como você que mesmo disse, que é térreos esse, são amigo? esses? Que térreos são Aí você chega lá, tá a boneca da Eliana olhando pra sua cara. Entendeu? E eu fiquei assim, tem Grade uma no boneca apartamento. lá, mas só mora a velhinha lá? É. Por que a velhinha tá com essa boneca ali? De quem é essa boneca? De quem é essa boneca? A quem interessa essa boneca Eliana? Bem ali né? na porta, Ali na porta, centralizado. Não entendi aquilo. Muito estranho, amiga. Né? Será que ele viveu isso mesmo? Ai, meu Deus. Às vezes são coisas que só existiram na cabeça dele. Na cabeça dele, pode ser. Ele foi lá, era um apartamento incrível. E no fim, ele viu um monte de coisa. Mas eu tô com ele, assim. Eu acho que a gente tem que… O que me pegou foi a boneca centralizada. Porque morrer faz parte. Cá entre nós foi a única coisa que ele realmente viu. O resto foi tudo imaginação dele. Exato. As crianças que acendiam o olho. Isso aí já foi um pouco mais intenso. Isso aí foi… Mas, gente… A boneca centralizada não precisava. Não, era pra espantar. Eu acho que a velhinha, ela começou a plantar essas coisas só porque ela não quer sair da casa, sabe? Isso Vou deixar essa boneca aqui que vai assustar todo mundo que vier aqui. Então, na verdade, não é sobrenatural. É uma mulher tentando defender seu território como a loba que ela é. É isso. Eu acho que é mais por aí. Nossa, eu acho que você entregou. É exatamente isso. Eu não vou nem perguntar pra ele o que aconteceu de verdade. Porque é isso. Porque você, gente, sabendo que a sua casa vai ser visitada pra ser alugada, você não põe a boneca Eliana centralizada na porta. Gente, isso não é possível. Não mora uma criança nessa porra dessa casa. Você faz sabe? tudo menos isso. Morava a mulher, a velho. Aí não tem uma criança. Aí tem uma boneca ali. A boneca é a filha dela. Será que ela… o filho saiu de casa… O marido morreu e a única coisa… Ela não tinha dinheiro pra comprar uma baby born. E ela pensou, eu vou pegar essa boneca da Eliana mesmo, ela vai ser minha filha. Aí tudo bem. Mas que ela viesse, apresentasse. Essa aqui é a Claudinha. Ela fica aqui comigo na casa, mas se você alugava, eu e a Claudinha sair daqui. A gente vai embora. Eu respeitaria. Eu acharia super normal. Super normal. Super natural esse instinto. Porque, como você mesmo disse, a gente tem que respeitar o luto das pessoas, né? Então, se isso que vai trazer a felicidade pra ela é adotar a boneca Eliana e chamar de Claudinha, quem somos nós? Mas, você mora sozinha lá, o velho foi embora, jogou a Eliana lá… Não, você tem um propósito, a Eliana tem um propósito nessa história.
que é de assustar as pessoas que vão chegar. Nunca é um propósito bom, a Eliana numa casa. A boneca dele. A boneca da Eliana, Deixando claro. Não existe nada de bom em volta. Maravilhoso. Bom, já que a gente resolveu esse caso, vou pro próximo. Que é o capiroto da Terra-média. Oi, Mabê e Lorelai. Meu caso é terceirizado, de uma amiga que inclusive já faleceu. Tem todo um contexto gospel. Pra entender a dinâmica, éramos todos da mesma igreja evangélica. Os pais dela são missionários, aquele pessoal que viaja pelo mundo pregando o evangelho. Eles especialmente trabalhavam com crianças, então tudo era sempre muito lúdico. E eles eram pessoas muito boas mesmo, mas enfim. O fato é que o pai dela estava numa missão em Moçambique. Então, nesse panorama, o pai estava ajudando a salvar almas infantis inocentes da danação eterna. E, portanto, irritando coisa ruim. E minha amiga, sua irmã e a mãe estavam no Brasil. Certa noite, enquanto dormia, minha amiga despertou e viu uma criatura saindo de um dos livros do Senhor dos Anéis. Ela não explicou que tipo de criatura era, mas não era tipo um orc, um balrog ou algo das criaturas da Terra-média. A criatura caminhou até a sua cama, olhou-a fixamente nos olhos e saiu em direção ao corredor. Durante todo esse tempo, ela não conseguia se mexer nem gritar. Paralisia do sono, talvez? Mas assim que a criatura saiu do quarto, ela conseguiu se levantar. Ela foi correndo para o quarto da sua mãe, assustadíssima. Já não se via a criatura em nenhum lugar. A mãe, crente que só, resolveu então que elas deveriam queimar o livro enquanto faziam uma oração, pedindo a Deus que acabasse com qualquer poder maligno que estivesse agindo ali. Pronto. Jogaram álcool nas páginas da obra de Tolkien e ateou fogo. As chamas se elevaram rapidamente e um redemoinho flamejante se formou. Apesar de não ter corrente de vento nenhuma ali para contribuir com tal fenômeno. E essa chama foi para cima da minha amiga. Logo em seguida, em meio a orações, o fogo se apagou e elas, crentes que tinham enfrentado o demônio e resolvido a situação, voltaram a dormir. Essa história me aterrorizou muito. Eu, uma grande nerd, nunca tive coragem de ler Senhor dos Anéis por conta disso. Só assisti aos filmes mais de 10 anos depois de saber dessa história. Pior que Tolkien, que era mega cristão, não tinha culpa nenhuma, coitado. Mesmo assim, ainda não tive coragem de ler. Embora eu não seja uma pregadora espiritual, tenho medo de o livro ser algum tipo de portal e prefiro nem mesmo ter ele na minha estante. Na verdade, fiquei com medo até de contar esse caso por medo de mexer com quem tá quieto. Ai, gente, eu vou militar. Você vai militar, amiga? Queimar um livro, gente, não pode queimar livro. Tudo bem que eu tô sempre aqui, eu tô sendo hipócrita, porque eu tô sempre aqui falando, queima a boneca, põe fogo na boneca, sou hipócrita, sim. Gente, queimar um livro, nossa, é criminoso. E queimar um livro do Tolkien. Mas é um... livro de autoajuda de coach pode queimar. Ela quis queimar o diabo. Ela não tem culpa que o diabo tava no livro. Não, eu não sei. Eu duvido. Eu não sei. Eu acho que isso aí é coisa, sabe? Que colocam assim pra... Vamos falar que eu estou sendo hipócrita. Vamos falar que isso é... se fosse um livro de coach, eu ia falar, o diabo tá lá mesmo, vai queimar. Mas, gente, um livro do Tolkien, sabe? O Senhor dos Anéis é tão... Não tem como o demônio tá no Senhor dos Anéis. Ia ter que ser um demonião, vamos combinar. Que o livro tem 1000 páginas. Cabe bastante demônio. Engraçado que eu comecei a ler o Senhor dos Anéis agora, esse mês, né? Ainda. Mas é chato, né, amiga? É difícil de ler, né? Ele é difícil de ler hoje em dia, porque a nossa leitura... Hoje a gente não tem o mesmo ritmo de antes. A gente é muito acelerado. O problema é a gente. É verdade. Sim. A humanidade que piorou. Ai, amiga, sempre acharam difícil ler. É muita descrição. Não, é que eu li com 15 anos. Ai, e eu nerdolinha, era apaixonada. né? Você não, eu era nerdolinha. Eu gostava de ler, mas mesmo assim, o que eu achava chato eram os poemas, né? As canções. Tom Bombadil lá, Tom Bombadil eu gosto. Você gosta? Eu gosto. As pessoas odeiam, mas eu gosto. Não, mas tinha uns poemas lá que eu pulava. Eu achava chato, pulava. Mas, cara, eu fico muito... É que é foda, porque toda vez que a gente fala de literatura clássica, porque não é só Tolkien, é qualquer coisa que você pega um Frankenstein, sabe? Você pega, tipo assim, livros que são curtos, que são mais fáceis de ler, e ainda assim, eles são lentos. Porque a gente a gente funciona de uma outra dinâmica hoje. Então, toda vez que você vai ler um livro assim, mais antigo, tipo Morro dos Ventos Uivantes, nossa, ele é muito difícil de ler. Hoje em dia, eu considero o Senhor dos Anéis muito difícil de ler. Porque a gente é muito... A gente tá acostumado com a nossa capacidade de... Primeiro que a nossa capacidade de se prender a uma coisa é zero, né?
Segundo, que realmente o livro, ele é muito menos chamativo do que você pegar um filme, você pegar uma música, uma coisa assim. É difícil, né, prender a nossa atenção desse jeito. Então, será que o diabo no livro não estava tentando fazer com que ela ficasse paralisada, presa, para que ela conseguisse ler? Alguém precisa ler esse livro. E ela queimou. O bicho ali tentando ajudar ela. Tentando ajudar. Para tudo. Para tudo. Se agora vai sentar aqui e vai redes, ler. Vai ler esse livro, sim. Eu acho. Apesar que essa história aconteceu 20 anos atrás, né? Mas assim, mesmo assim eu acho. Não, na verdade é um recado pra agora. Pra agora. O demônio queria nos alertar no futuro. Gente, isso. Hoje são muitos avisos. Que lindo. Então, muita coisa que a gente tá ensinando hoje, que as pessoas que não ouvirem esse episódio estão perdendo. Hoje é uma noite de aprendizados nessa mesa. Hoje é uma noite de aprendizados. Hoje, eu quero que todo mundo que sair daqui sente no sofá e leia uma página de um livro. Uma só, já tá bom. Uma página. Uma página. Eu quero que todo mundo faça isso agora. Mas eu tô ouvindo o episódio. Pausa o episódio e leia uma página. Depois você volta. Senão a gente vai te paralisar. Não, a gente sai do livro aí. A gente vai sair do livro e vai te paralisar. E assim, estou rogando uma praga pra geral. Vai ter eu e a Lorelai saindo do livro e te paralisando sim, entendeu? Vai ter. Então, gente, não queimem livros. Novamente, só se for de um coach, aí tudo bem. Não coach especificamente, coaches em geral. Só se for um livro ruim. Não. Pô, tem que é um livro ruim, né? Tem muito livro ruim, mas que também não merece ser queimado. Os livros do Olavo de Carvalho? Mas isso aí é outro… Já não é ruim, né? É uma, assim… Mas tá ali, tá não, publicado. Eu tô falando que ele é ruim, mas é porque ele é, tipo assim… Ruim. É que ele, pra mim… Não é nem gente. E agora também não é mesmo, né? Que já foi de… Foi de pudim. Já foi de pudim. E é um que não merecia ser comido. Mas… não, esse livro eu queimaria. Tranquilamente. É pesado pensar em queimar livro, né? Eu penso melhor reciclar, eu acho que eu jogaria. Acho que não. Os dele eu acho que tem que ser enterrado. Tem que ser enterrado, acho que eu não queimaria. Devolver pra terra. Devolver, ó o que você fez. Você, tipo, matou árvore pra fazer essa bosta. Pra essa merda aqui, entendeu? Pra propagar intolerância. Esse é um pudim que vale a pena ser cagado. É verdade. Entendeu? É uma cinza que vale a pena ser cagado. Que eu acho que já, né, volta um pouco pro que a gente tá falando. Porque é isso, são livros que merecem. Mas quem teria coragem de comer essa cinza pra cagar isso, né? Mas não é legal, não. Não é legal. Não é legal. Não é. Gente, isso já me lembrou do… Nossa, eu já tô aqui, mas eu preciso contar muito, juro, rápido. No episódio de Halloween, que teve esse ano no teatro, que foi tudo. Ano passado, né? No ano passado, obrigada, que foi tudo. E que uma menina contou um caso de alguém que cagou na cama dela, querendo cagar na cama da amiga. Tipo… Querendo se vingar de uma, querendo se vingar de uma pessoa, errou a cama e cagou na cama dela. Ai, que incrível. Gente, é uma história pra vida, É uma história pra vida, né? É uma história pra vida. E eu falei assim, mas você não acha também audacioso? Tipo assim, por que queriam cagar na cama da sua amiga? Tipo, você nunca fez nada de errado? Tipo assim, porque não tinha uma carta. Era um cocô só. Por que era o cocô pra sua amiga? Porque ela conta como que… que ela descobriu que não era pra ela? Ela falou que, tipo, porque a amiga dela tinha acabado de terminar um relacionamento e eles acharam que era isso. Eu falei, mas e aí? Se foi só uma coincidência? Porque eu acho muito… Imagina, se você chega na sua casa, você mora com um amigo. E ele fala assim, deixaram um cocô pra você na minha cama, engano. Você não ia ficar puto? Foi seu amigo que cagou, óbvio. Não é na sua cama, é o seu cocô. É o seu problema. Mas onde que isso se encaixa aqui? Que eu não entendi, absolutamente lugar nenhum. É porque a gente falou de pudim de cocô e eu comecei a falar assim… Será que um cereal comedor de pudim de cinza… também viraria um cereal fazedor de cocô na cama? Eu acho que… Aí é um nível de maldade, hein, amiga? Essa pessoa é maldosa. Eu acho que essa pessoa cagadeira de cama, gente. Nossa… Porque é o pior que você pode fazer. Assim, isso foi longe demais. Isso pra mim foi… tudo do episódio. Isso pra mim é uma heresia, Isso amiga. foi longe demais. Isso foi pior que a boneca, pior que comer o pudim. Não. Pra mim, o pior do episódio até agora é a Eliana.
colocaram estrategicamente embaixo da porta. Não, aquilo é de caso feito. É caso feito. Aquilo é caso feito. Aí aquela velha que mora naquela casa, ela não é fácil, não. Ela Não vai é ser a fácil. gente quando a gente ficar velha. Amiga, Eu que eu quero vou. ser dessas bem infernizeiras. Eu quero cagar na cama do meu amigo. É, imagina. Ai, daí o cara foi lá visitar a casa. Ah, esse daqui é o quarto, um cocô na Um cama, cocôzão. amiga. Ia ser incrível. Ai, meu Deus, a Claudinha. E pega a boneca, falou a Claudinha de novo, limpa. Ela caga na cama. Ela caga na cama. Gente do céu, eu sinto que eu preciso ser uma senhora assim, sabe? Pro mundo, assim, Eu um presente sinto que eu pro não mundo. vou conseguir ser outra coisa. Eu não vou senão isso. conseguir. Eu Não vou vou ser, ser tipo, alguém vai na minha casa, por exemplo, chamei o técnico de luz. Colocar estrategicamente a boneca possuída no meio. Eu quero que ele entre, ele olhe e ele se lembre. Eu saí vivo da casa da senhora da boneca doida. A mamãe da Eliana vai ser isso. A mamãe da Eliana. Então, assim, eu acho que tem um pouco da gente assustar mais, né? Que a gente traz pra nossa casa. Posso ler o próximo? Pode. De perder a cabeça. Ih. Olá, Mabê e Lorelai. Podem me chamar de Bruno. Oi, Bruno. Sou do sertão do Nordeste, mas estou escrevendo esse caso em um ônibus na Turquia, indo para o sul do país. Sozinho, sem falar um A de turco, o que por si só já é meio que um filme de terror. É uma aventura, amigo. Uma aventura turca. É, aventura turca. Tem as novelas turcas que É. faziam sucesso. É isso que você vai viver. O caso que mando é, na verdade, da minha amada avó, mas contado por minha mãe quando eu era pequeno. A região do sítio onde minha mãe foi criada sempre foi rodeada de lendas e aparições, e a minha avó é uma mulher que cresceu na roça e sempre foi muito durona por conta da vida difícil que teve. Ela sempre foi conhecida por ser, digamos, desbocada, Queen, mas o nível de xingamentos que minha avó e sua família proferiram beiravam o nível do que chamam de blasfêmia, já adorei. que ela costumava amaldiçoar Deus e o mundo literalmente, gente. É nós Somos do nós, futuro. amiga. Acabou. Eu amei. Por conta disso, minha avó mesma fala que sua juventude foi cercada de aparições que iam de cães enormes com olhos que pareciam pegar fogo, até pessoas deitadas no chão, imóveis e completamente vestidas de branco, que pareciam brilhar no breu da mata. Nossa, que visão da hora, amiga. Eu amei. Eu achei uma coisa meio seita. Eu também gostei. Uma seitinha. Pesadíssimo. No sertão do Nordeste, ele não fala a cidade, né? Não fala. Mas no sertão nordestino, uma visão, assim, uma aparição que brilha na mata. Achei bonito. no chão. Olha. Ai, amiga. Gostei. Que medonho isso daqui. Fiquei com Assustador. medo. Assustadoríssimo. Mas adorei. No entanto, a história que mais me assustava quando criança, certamente é a que vou contar a seguir. Então até agora tá tranquilo. Até agora tudo bem, como você diz, amiga. Naquele dia, minha avó, ainda solteira, havia saído para buscar água com sua prima em um chafariz que ficava a alguns quilômetros da pequena casa de pau a pique que moravam. Elas precisavam sempre sair de madrugada antes das 4 da manhã e voltavam praticamente quando o dia estava raiando com baldes em suas cabeças. Vale lembrar que não havia eletricidade naquela região, então a única coisa que iluminava o caminho era a lua sob a caatinga nordestina. Ele criou toda uma visão. Nossa. É Tolkien que tá escrevendo, Isso aqui é amiga. Tolkien. Isso aqui não merece ser queimado. Não vai queimar meu iPad. Lorelai, tira a mão do isqueiro. Tá? Não vai queimar meu iPad. No caminho da volta, a gente é muito idiota, mano. É que tudo se amarra, tudo se amarra, né, amiga? gente. Assim que é eu tô bom. esperando a Eliana aqui no breu da mata. Vem aí. Vamos No lá. caminho da volta, minha avó percebeu uma figura que inicialmente parecia ser um homem baixinho, saindo da mata adiante e tomou a mesma estrada que as duas percorreram. Até aí tudo bem, poderia ser só mais um fazendeiro da região rumo às suas tarefas e afazeres. No entanto, à medida que se aproximavam, o passo desajeitado e espasmos estranhos da figura fez Gente. minha avó apertar os olhos na escuridão para tentar visualizar do que se tratava, até porque todos se conheciam naquela região. Até que, finalmente,
Ao chegar mais perto, minha avó percebeu aos poucos que a razão pela qual o homem parecia baixo era porque simplesmente não havia nada acima dos ombros além de um pescoço descontinuado. Não tinha cabeça, amiga. Gente, é uma mula sem cabeça. Sim, se tratava de um homem decapitado, andando em uma estrada no meio do sertão. Minha avó, apesar de ser muito valente, sentiu um arrepio na espinha e questionou sua própria sanidade. Até que algum tempo depois, pasmem, sua prima sussurrou cuidadosamente entre o canto dos grilos e outros animais do mato. Comadre, você tá vendo isso? Tipo, amiga… Ai, meu Deus, fodeu. Eu tô louca sozinha. Amiga, eu tô louca sozinha. Eu tenho uma pessoa decapitada. Gente, eu acho que essa que é a merda. Porque quando você só tá vendo, você pensa… Ah, nossa, bebi muito hoje. Aham. Nossa, trabalhei demais hoje. Mas quando outra pessoa pergunta, fudeu, né? Nossa. Fudeu. Mas eu não sei o que é mais assustador. Você não vê. Se o outro não tá vendo, é pior ainda, não é? Ai, eu acho que não. É pior. Você acha que Quer dizer que você tá sozinho naquela situação, o outro não tá com pra pessoa você. que tá vendo, sim, É. sim. Pra quem não Não. tá vendo, você tá louca? Mas você não acha que você poderia duvidar de você mesmo, sabe? Você fala assim, talvez eu tenha viajado. É. Porque aí, quando a pessoa fala, tô vendo também, aí, porra, fodeu. Porque tem realmente alguma coisa ali. É. Não Mas sei acho o que é pior. Não sei o que é pior. Minha né? avó, em um leve sobressalto, apenas assentiu com a cabeça, aliviada por perceber que não era algo apenas da sua imaginação. Aí ela ficou feliz. Elas continuaram caminhando silenciosamente por mais alguns minutos, até que, de repente, a minha avó percebeu que a prima começou a murmurar algumas palavras quase que inaudíveis, mas que depois se revelaram ser a única reza que ela mesma havia aprendido, o Pai Nosso. Lentamente, minha avó se juntou naquela prece silenciosa enquanto prosseguiam. À medida que a oração era repetida mais e mais, a figura começou a se agitar e emitir um som estranho, como de um grunhido. Também não tinha boca, né, pra falar? E você vai falar, o som vem da onde? Vem da onde? Era um Do peido? pescoço, era um peido. Eu achei que era um peido estranho. Aí, já vamos voltar pro pudim, pro cocô. Tá peidando as próprias cinzas. O que tá acontecendo, sabe? E como seria isso, né? Como seria amiga? isso? Que situação é essa? Até que certo ponto, em uma árvore mais alta da mata ao lado, a criatura simplesmente mudou seu caminho abruptamente e começou a dar voltas ao redor dessa árvore. Corria desajeitadamente e emitia um som que parecia uma mistura de mastigação e grunhido. Quando elas passaram pela criatura, ambas pareciam estar seguras de que não deveriam olhar para trás e seguiram silenciosamente até aquele barulho horripilante desaparecer entre os sons da mata. Elas não tocaram mais no assunto por anos e anos. De acordo com a minha avó, o exato momento que essas aparições pararam foi quando ela se apegou mais à religião e às suas crenças. Isso foi simbolizado pela mudança do cão do inferno dos olhos de fogo para um filhotinho fofinho de pele radiante que apareceu do nada e começou a brincar com ela até desaparecer. Um cheiro a todos. Gente, Nossa. que fofinho, filhotinho. Nossa, que história, Que né? história. Dá pra ser um filme. Um filme de… É uma coisa meio… Eu não sei se é um zumbi também, né? né? É considerado um zumbi, Eu Mabê? acho que sem cabeça, os zumbis geralmente têm as cabeças. Porque é a cabeça que tá fudida, né? Que é o… Você mata o zumbi dando tiro na cabeça. Como é que você vai matar, né? Na cabeça. A mula sem cabeça. Ficou difícil, né? E por que tipo- ele ficou girando em volta da árvore? Será que foi porque elas estavam rezando? E ele, tipo… Que ele deu a entender isso, né? Que foi quando elas estavam rezando. E aí ele ficou meio… Eu não sei, porque também… Se eu sou uma pessoa sem cabeça, eu vejo duas pessoas com cabeça, eu ia ficar nervoso. Eu ia ficar com medo. Você não acha? Você fala, caralho, o que são essas porra aí na minha frente? Que elas Talvez têm ele ali em tivesse cima do desesperado. ombro. né? Amiga, Que é aí aquilo? você trouxe uma boa perspectiva, né? Então, Por que ele que é o estranho da história? Só porque porque elas estão em maioria? exato. E essas minorias de E o que, pessoas sem que cabeça? é isso que tá em cima? É, Que é esse negócio que elas caindo tão da falando? cabeça? Que elas… Que
aquilo ali, aquele cabelo? O que é aquilo, né? Na cabeça, não. Que é isso? Eu acho Eu também. acho que… Só que também vem aquilo. Ele não tinha cabeça, ele conseguiu ver elas, amiga. É uma boa pergunta também, né? Talvez, será que a forma dele ver… Nossa, não tem nem como ele ouvir, né? Ele Né? Eu São acho, tantas questões. São muitas camadas. Eu acho que tem alguma coisa ali nele que ele conseguiu sentir a presença delas. Eu né? acho também. Porque elas também estavam andando com uma lata d'água na cabeça, devia estar fazendo barulho, Sim, devia estar, né? Rindo, fofocando ali, cuidando da vida dos Exato. outros. Não tava cuidando das próprias vidas. Não tava, senão não tinha nem reparado no moço sem cabeça. Às vezes ele até saiu do caminho, ele foi ali andar em volta da árvore. Sabe quando você quer meio disfarçar pra não ter que cruzar com alguém? Ele foi ali dar uma disfarçada pra ver se elas saíam da trilha. E deixavam ele e deixavam ali em paz. E aí, não, elas pegaram e foram atrás do cara sem cabeça, né? Sendo que ele não ficou lá falando, e aí, os cabeçuda? Ele não foi afrontar. Elas anos pra elas voltarem a falar dele. E espalharam pra todo mundo. Chegou até a gente essa história de fofoca maldosa. Maldosa, gente. Sabe que a pessoa não tinha uma ausência, né? De um membro superior, extremamente superior. Então, eu não sei. Agora acho que eu mudei um pouco de lado. Eu acho que é uma agressão a minorias. Porque ele tava ali em menor quantidade. Ele tava em menor quantidade, ele não tava fazendo mal pra ninguém. Só se contorceu ali um pouquinho, porque sabe-se lá o que tava acontecendo, não é mesmo? Ele tava no meio do mato, cheio de grilo, cheio de bicho. Sofreu alguma mordida, alguma coisa assim, né? E não consegue nem se defender porque não vai ter boca, não tem… consegue gritar. Não consegue gritar. O bicho tava… Tava pior pra ele. Acho que tava pior pra ele. Vamos combinar? 2 cabeças contra nenhuma cabeça. Eu acho. E todas as outras coisas que ela viu na vida… O quê? Né? O que a gente faz com o resto das coisas? É verdade, as outras coisas. Não, as outras coisas eu já acho que tudo bem, né? Que ela realmente… a pessoa deitada é uma seita, gente. Não tem outra coisa. Era uma seita uma que tava… seita cansada. Uma seita eu participaria Uma seita da Mariah, né? Seria… Sempre deitadinha. Gente, eu extremamente faria parte dessa seita. Imagina, uma seita que você tá sempre descansando… você vai, tipo, manipular alguém hoje? Vou, mas eu vou deitadinha. Vamos deitar. Entendeu? Vamos deitar. Sem muito estresse. Sem muito estresse. Acho que hoje a gente pode ir por esse caminho. E depois ela ainda vê o cachorro com olho de fogo, sei lá do que, não sei do que lá. Se transformar num cachorrinho fofo. Um cachorro bonitinho. Isso aí também eu achei um pouco de preconceito. Porque o cachorro lá do olho de fogo não pode ser bonito também? Então, né, Mabel? Né? Eu achei essa história, assim, bem problemática. Né? Tem vários pontos Tem aqui que é você aceitar as diferenças do cachorro, do sem cabeça. Sim. É você ver um demônio saindo do livro do Tolkien e achar que tem que queimar o livro, entendeu? Não é sobre isso. Não é. É sobre se abrir pra isso. É sobre às vezes você se abre pro seu amigo, que às vezes é mais bosta do que um demônio que sai de um livro, entendeu? Que não faz nada pra você. O demônio que tava ali pra te paralisar. Ali, exato. E quantos amigos não te paralisam? Meu trauma seria o demônio tá ali querendo que eu corra uma esteira. Que se é pra me paralisar, de boa, eu fico parada, é melhor. Ou ele, tipo assim, lê agora, lê aqui, ó, esse 3 contos do Tom Bombadil. Lê agora. Aí tudo bem. Aí eu concordo com você, que eu também ia ficar assustada. Mas assim, gente… Não fez nada. Não fez nada, eu tava ali… Só chegou até aí e olhou pra você, não pode olhar agora. Todas essas histórias aqui, Mabê, agora falando sério, tá? Todas essas histórias são de, entre aspas, assombrações, bonecas, demônios… que não estavam fazendo nada. A boneca estava parada na porta. Sim. Ai, porque é amaldiçoada. O outro ali saiu de um livro, ficou parado na sua frente. Ai, porque não sei. O cara andando na rua de boa. De boinha. E o povo assim, é tudo assombração, é tudo… Foi buscar água de madrugada. E ele não pode ter buscado água também. Sem cabeça. Só porque eu não tinha cabeça. Não tem cabeça, não vai beber água. Exatamente, Mabê. Olha, o povo… É muito difícil. Eu acho que hoje reinou a falta de respeito. De empatia. De empatia. Esse senso que a gente tem de pertencimento, que claramente eles não têm, né? Porque são todos que já são odiados, só ao serem olhados. Eu acho que é isso. Eu acho que esse é o presente que o
o ensinamento que a gente fica hoje. Eu acho que essa é uma grande lição. Que Essa é uma lição grande bonita lição. que trouxemos nessa nossa caminhada. Meu Deus. E nessa a gente vai para nossas dicas bizarras. Que eu acho que hoje a gente precisa falar pelo menos uma música das 5 que a gente quer que toque na nossa cremação, na minha cerimônia de cremação e na sua cerimônia que você ainda vai decidir. Tá. Não, eu quero ser cremada também. Tá. Não sei. Mas é que cremada, aquela que começa a desenvolver de novo, né? É que cremar dá um trabalho a mais depois também, né? Por Vão quê? ter que decidir o que fazer com a minha cinza. Caralho, Mas já morreu. Mas às Joga na vezes- privada. Não, mas a gente vai deixar escritinho, lembra? Ah, mas deixar Então- escritinho também é um trabalho. Você vai ter que até não sei que lugar levar mas aí fica pra isso, pessoa, não sei que lá. não sei né? que lá. Enfim, espero que Acho que tenha a pessoa alguém, tem que pelo fazer menos. alguém por nós. Você já tem sua música? Então, eu tô achando que é uma de 5, né? Uhum. Eu acho que eu vou com Don't Stop Me Now de Queen, que eu acho que dá uma subida Você boa. quer dar uma… Não, eu quero derrubar Eu acho que as pessoas, a primeira tem que amiga. dar uma subida, aí depois as 4 músicas vão descendo. Que daí a Enya eu já finalizo com Enya mesmo, entendeu? Mas Mas ele a não é primeira- triste, né? Ela é assim… Ah, é que ela é… Fluida, leve. Não, mas fique à vontade, o velório é seu. Você acha que eu tô subindo muito com Don't Stop Me Now? Você acha? E até aquela coisa, ó, não me pare agora que eu morri. Não pode me parar agora. verdade. Mas tá tudo bem. Mas se eu colocar um Johnny Cash também, acho que eu ia pesei Ai, ia ser demais, tudo, né? É uma boa, é uma Acho- boa. Só que eu me preocupo, tipo assim, minhas tias, essas velhas que vão no meu velório. Será que elas vão morrer antes de mim? Não sei. Mas elas não vão entender a letra das músicas. Tá. Mas Eu tem, queria- tem que ser umas em português. No meu, Como nossos pais. como nossos pais, é uma boa. Tem sempre Elis Regina. Eu pensei em Romaria, sabe? Romaria. Que é uma música assim, Ai, pra gente que é do Anunciação. interior. Anunciação. Nossa, linda. Tem que tocar uma do Milton. Tem, Eu- amiga. Ai, tem uma que eu gosto muito do Chico Buarque. Que ele Construção. fala… Construção. Mas não era construção não, mas eu gosto de construção. Era uma que ele fala de latifúndio. Qual? E… eu vou ter que procurar agora, rapidamente. Que ele fala assim… Que é um funeral de um lavrador, que chama. Ah, então já tem até no conceito da Já tá- música a ideia de morte. Ele fala… É de bom tamanho, nem largo, nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. Ah, é icônica. É icônica essa música. Acho que eu colocaria ela. Eu acho. E vem uma coisa assim, nossa, como ela era conceito, É, sabe? uau. Eu acho uma boa. Eu acho que eu vou ficar com a música Todo Azul do Mar, que é uma das minhas linda, músicas favoritas. linda. E daí talvez joguem minhas cinzas no mar, porque eu gosto muito do mar. Tá. Bom, Pode ser, combinado. é isso. Então é isso, Fechamos, então? fechamos. Foi tudo. Obrigada, Amei amiga, essa por mais volta. um momento juntas de Sim, surto. 2025 vai ter mais surtos. Com certeza. Quero trazer aqui pra, né, descobrir mais finais, porque aqui a gente não só lê, a gente traz a resposta também. Sim. Então às vezes as pessoas ficam na dúvida, né? O menino perguntou, tava certo, tava errado. Tava errado, né? Como Temos a gente a deixou, resposta, temos a né, resposta. Mas é isso, a gente traz a resposta aqui também. Sim, e E- precisa ser ouvida essa e precisa resposta. ser Tem gente ouvida. que precisa ouvir isso que a gente fala. E conta pra galera que quiser te encontrar, se ainda não souber como encontrar você, como faz. Gente, eu tenho um podcast que se chama Podcast para Tudo, que toda sexta-feira vai ao ar. Tenho também um podcast só para apoiadores, que é o Conselhos Ruins, onde eu só dou conselhos bem pesados e putaria, que é o que o povo mais pede, né? Louco. E tenho também meu canal no YouTube, que é o canal Lorelai Fox, onde eu falo sobre coisa de terror, cultura pop, fofocas. E é isso aí. Tudo, amei você e até o próximo episódio. Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.